Bom dia, sétimo ano. Estamos de volta agora para mais uma aula de redação. Hoje, o gênero textual empregado vai ser entrevista, certo? Seja ela escrita ou oral. Vamos lá? Bom, na rotina jornalística, a entrevista está entre as atividades mais essenciais e é utilizada para obter informações, certo? Quem pergunta é chamado de entrevistador e quem responde é o famoso entrevistado. A gente pode encontrar esse tipo de gênero textual tanto em jornais quanto em revistas. Também nas mídias e nas mídias sociais. TV sempre tem, rádio também sempre tem, e algumas mídias sociais também trabalham esse tipo de gênero. É o caso do Instagram, do Facebook, certo? Então, eles sempre estão trabalhando essa questão da entrevista. E hoje a gente vai ver um pouquinho sobre o que é fazer uma entrevista e como entrevistar. Bom, já vimos que ela é uma modalidade oral ou escrita. Você pode tanto fazer a entrevista oralmente como escrita, certo? É um gênero essencialmente oral. O que é isso? É falado, certo? Ele é apresentado por meio audiovisual, principalmente televisão, mas também pode ser escrito, pode encontrar em jornais e em revistas. Sempre serão vinculadas em jornais, terão em programas de TV, programas de rádio, certo? E na escrita você também vai encontrar nos jornais escritos, no caso impresso, e também nas entrevistas das revistas. Então, as revistas também costumam trazer muitas entrevistas, ok? Então, lembrar, quando eu falo de entrevista, gênero, modalidade oral ou escrita, é um gênero jornalístico, oral ou escrita, certo? Essencialmente oral, onde um pergunta e o outro responde. Mas também essa entrevista, ela pode ser transcrita, escrita, tá bom? Aí aqui a gente tem alguns exemplos de entrevistas. Então, você tem aqui uma oral, que é a pessoa perguntando diretamente para o outro, para uma mídia, que no caso aí é a TV, que você vê o microfone, vê o repórter e o entrevistado. No caso, o repórter seria o entrevistador ou só o mediador, certo? E tem também a escrita. Você tem aí uma página de uma revista, certo? Recuso-me comparar-me sistematicamente às piores. Então, aí você tem claramente aonde você pode encontrar esse tipo de gênero. Pode ser tanto na escrita quanto no oral, ok? E como é que funciona essa estrutura desse tipo de gênero? Vamos prestar atenção. Bom, sempre tem manchete ou título, certo? Quando a gente trabalha essa entrevista, sempre tem uma manchete ou título. E essa manchete ou título, ela tem que ser o chamariz para o leitor. Se o leitor não se interessa já pela manchete, ele não vai querer ler nem o resto. Ele vai pensar, se a manchete que ele tem que fazer para chamar minha atenção não chamou, o que tem dentro provavelmente não vai me interessar. Tem as apresentações, aonde o entrevistador vai apresentar o entrevistado, certo? Então, quem é, o que, que ele faz, por que, que ele é importante. Então, vai falar um pouco da vida desse entrevistado, certo? Se ele faz parte da sua vida, se não faz, uma pessoa que você conheceu há muito tempo, acabou de conhecer. Então, esse momento da apresentação, você pode se aprofundar mais na vida desse entrevistado. Então, já conta para o leitor quem é esse entrevistado, por que, que ele está sendo entrevistado, ele é importante, não é, certo? Por que, que ele se destacou, aonde é que ele se destacou. Depois, você tem as perguntas e as respostas, certo? Então, lembrar, quando a gente fala em estrutura desse gênero, é manchete ou título, que tem que ser muito bom para chamar a atenção desse leitor. O leitor tem que despertar o interesse para ler já a partir dessa manchete. Momento das apresentações, que é onde você apresenta quem é essa pessoa. Fala absolutamente tudo o que puder sobre essa pessoa, para que quando a pessoa for ler a entrevista, ela já saiba quem é essa pessoa e já possa esperar um pouco e ver que resposta ele vai dar.
certo? Se condiz com quem ele é, tá ok? E perguntas e respostas, certo? Não se faz qualquer pergunta, também não se pode dar qualquer resposta, tem que ser perguntas bem objetivas, esperando um tipo de resposta que o entrevistador tem que dar, pelo menos para satisfazer o público, certo? Porque se ele responde só sim ou não, então qual o prazer de ler uma entrevista onde a resposta vai ser só sim ou não? Título ou manchete deve despertar a atenção do possível leitor, como eu já havia dito antes. Quando a gente fala de manchete ou de título de um texto narrativo, ou de um texto dissertativo, ou de uma notícia, ou de uma entrevista, o título é uma das partes mais importantes, porque é ela que vai chamar o leitor para o seu texto. É a partir dessa manchete ou desse título que o leitor vai se interessar de ler o seu texto. Seu texto pode até não ser muito bom, mas a manchete desperta que o leitor vá atrás, certo? Pode ser uma frase bem criativa, então esse título pode ser uma frase bem marcante dessa pessoa, algo que essa pessoa tenha dito que marcou profundamente, não só você, mas todas as pessoas, certo? Ou então uma pergunta bem interessante, certo? Onde você queira continuar lendo para saber o que foi que a pessoa perguntou, tá ok? Apresentação. O que é importante ter nessa apresentação, certo? Trecho situado logo abaixo da manchete. Então você tem a manchete, o título, e logo depois tem essa apresentação, certo? Se apresentam os pontos de maior relevância na entrevista. Quem é o entrevistador, qual é essa importância que ele tem para a sociedade, ou se não tem, ou será que tem. Ele fez um ato heróico, ele salvou alguém, ele achou algo que não era dele e devolveu, mas tem que ter algum motivo, tem que deixar claro qual o motivo que levou o entrevistador a entrevistar essa pessoa. É uma celebridade? É um desconhecido? É um empresário? É um mega empresário? O que é que ele é? Certo? É um político? O que é que ele é? Então, já na apresentação, você tem que deixar bem claro com o perfil do entrevistado, certo? Quais são as experiências que ele tem, o que é que ele fez, o que é que ele não fez, o que é que ele tem vontade de fazer, certo? E o entrevistador, ele tem que ter domínio desse assunto abordado. Então, ele tem que estudar tudo antes dessa pessoa para que saiba o que perguntar no momento certo e ver se a resposta dele realmente condiz com o que aconteceu, certo? Se você perguntar algo do passado dele, que você sabe que aconteceu, e ele responde que aquilo não aconteceu, é o momento que você tem para se contrapor ao entrevistado. Então, por que você está negando? Se todo mundo sabe que aconteceu isso, em tal dia, em tal hora, certo? Então, falar de entrevista é isso, é você ser um bom entrevistador, é conhecer o assunto que está falando. Porque se você vai falar de um assunto que você não domina, você primeiro não vai saber nem o que perguntar. Por isso é bom sempre se preocupar em estudar a vida do entrevistado. Certo? Tudo que ele fez, o que é que ele não fez, o que é que ele começou e terminou, o que é que ele começou e não quis terminar, o que é que ele pensou em começar e sequer começou, por que que ele não se interessou em começar. Então, tudo isso vocês têm que começar a estar bem presente na cabeça de vocês, ok? Então, aqui você tem uma apresentação de quem ele está se interessando a entrevistar. Então, o segundo Seminário Brasileiro de Combate ao Racismo Ambiental, realizado no final de março, em Fortaleza, chegou ao fim com um saldo positivo. Tânia Pacheco, você já apresenta a pessoa, consultora do projeto Brasil Sustentável Democrático, ou seja, já diz em que ela trabalha, qual é a função dela, certo? Da fase organizadora do seminário, fala sobre os avanços conquistados sobre a realização do evento, ou seja, qual é o assunto que ela vai falar, quais foram as conquistas e as realizações desse evento que ela coordenou, certo? E mostra como o racismo ambiental está relacionado com conflitos urbanos, inclusive a remoção de favela. Ou seja, ela deixa bem claro qual é o assunto dessa entrevista. Então você já tem que ir bem preparado,
Então ele já se preparou, ele já estudou essa organização, que ela organizou esse evento. Então procurou saber tudo sobre esse evento, o que foi que ele falou, o que foi que ele conquistou, os saldos positivos, saldos negativos de tudo que ela falou, certo? Então isso é a introdução da sua entrevista. Toda entrevista, seja ela oral ou escrita, tem que ter essa apresentação. Então se você fosse fazer uma entrevista só oralmente, então você falaria isso. Certo? Apresentaria para os ouvintes quem é essa pessoa e por que você se interessou em entrevistar essa pessoa. Vamos em frente. Perguntas e respostas. Esta é a parte da entrevista propriamente dita. É aí que começa a entrevista. Começa nas primeiras perguntas que você pensou em fazer. Às vezes você vem com uma pergunta bem feitinha, se é que vai perguntar. E às vezes o entrevistado, ele fala de algo que você não sabia. E a partir daí você pode criar outras perguntas, que podem às vezes até ser mais interessante do que aquelas que você tinha se programado para fazer. Por isso tem que ficar bem atento ao que é que o entrevistado está falando, certo? Essa parte da entrevista contém as falas do entrevistador e do entrevistado. Então, quando se fala de entrevista, a gente não coloca só o que foi que a pessoa falou. Não, coloca a sua pergunta, como você fez, certo? E coloca a resposta do entrevistado, do jeito que ele falou. Para depois dizer que não falou isso. Certo? Por isso que sempre fica gravado as entrevistas, que é para provar que ele realmente falou daquela forma. Certo? Que eu não estou inventando nada. Eu estou simplesmente transcrevendo o que ele disse. Certo? Às vezes até se omite ou se muda a versão do que a pessoa fala. Mas aí não é um jornalista sério, não é um entrevistador sério. Porque aquele entrevistador que escuta alguém dizer algo e muda a versão, então ele não está levando a sério. A intenção dele é prejudicar o entrevistado. Realizando uma entrevista. Como é que eu faço para realizar essa entrevista? O que é preciso realizar para realizar essa entrevista? O entrevistador precisa dominar o assunto em pauta, ou seja, a pessoa que vai entrevistar tem que estar bem ciente de tudo que ele está dizendo, que está perguntando, que ele sabe do que está falando, tem que se manter objetivo, ou seja, tem que ir direto ao ponto, não pode ficar fazendo meias perguntas, se é que existem meias perguntas, não existe, vai ficar evitando de fazer perguntas difíceis, né? Tem que ser direto, certo? Evitar perguntas cujas respostas possam ser simplesmente sim ou não, certo? A não ser que se queira confirmar alguma versão. Ah, isso é verdade? A pessoa responde sim, mas aí você vai lá e diz como, por quê, o que realmente é verdade, o que é mentira. Tudo é verdade, tudo é mentira. Então instiga o leitor, o entrevistado, a dizer a verdade. Não tente argumentar com o entrevistado para convencer, a sua versão pouco importa para ele, você simplesmente tem que ouvir o que ele diz. Se você acha certo ou errado, não tem problema, certo? Sempre questione, certo? Questionar de que tipo? Como é que você sabe disso? Certo? Por quê? Quando? Onde? Como? Ok? Se necessário, faça perguntas a partir das respostas. Certo? Então, você pode criar perguntas dependendo da resposta dele. Então, a partir da resposta dele, você cria essa pergunta. Certo? Faz na hora a pergunta. Então, você, claro que tem que vir com algumas perguntas já prontas, mas dependendo da resposta que ele der, a partir delas você pode perguntar outras coisas. Certo? E elabore perguntas pertinentes ao tema e objetivo da entrevista. Certo? Então, você tem que ter objetivo, não fuja do assunto. Se ele fala de um outro tema, não vá por aí. Fixe naquele tema, tá certo? Porque é aquele tema que vai despertar o leitor. Se começar a mudar de assunto todo o tempo, não vai conseguir despertar o leitor, ok? Então, para casa, vai ficar essa atividade. Que atividade é essa? Certo? Você vai escolher uma pessoa da sua família e vai fazer uma entrevista oral.
sobre qualquer assunto, o assunto que for mais pertinente a você, que você escolhe o assunto. Certo? Depois que você fizer essa entrevista oral, certo? Você vai transcrever, ou seja, como se você estivesse escrevendo para um jornal, para uma revista, vai transcrever, certo? E vai usar exatamente as palavras ditas. Não mude, use as palavras ditas pela pessoa, a não ser que seja palavra de baixo calão, certo? Palavrão, essas coisas. Aí você tente ocultar de alguma forma, certo? Lembre-se de como se faz uma entrevista e as perguntas que sempre devem ser feitas pelo entrevistador, ok? Então, essa atividade vocês vão me entregar quando voltar às aulas presenciais. Então, na volta das aulas presenciais, vocês me entregam tanto a entrevista oral quanto a entrevista transcrita, ok? Precisar das duas, para comparar. Bom, foi isso. Então, espero que vocês tenham compreendido direito o que seja essa entrevista oral, certo? Depois a gente pode até se aprofundar um pouco mais nesse assunto, mas a princípio é só isso. Então, tchau e até a próxima. Tchau.